Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Amém? Amém. Veja bem, Labão, ele era irmão de Rebeca. Rebeca, ela era mulher de Isaac, que era filho de Abraão. Então, Isaac, filho de Abraão, casou com Rebeca, que era irmã de Labão. E agora nós vemos Jacó, que era filho de Isaac com Rebeca, chegando na casa de seu filho Labão, de seu tio Labão, fugindo. Se nós lermos o que vem antes, nós vamos ver que ele está fugindo do irmão dele, Esaú, que queria matar ele. Então a própria mãe dele, a Rebeca, orientou ele a ir para longe, para a casa do tio dela, do irmão dela, o tio dele, para que ele pudesse ficar lá um tempo, para que o irmão dele, mais velho, Esaú, eles eram gêmeos, né? Mas Esaú tinha nascido primeiro. Então, para que Esaú viesse se acalmar. E quando Jacó chega na casa de Labão, seu tio, ele vê uma moça. A primeira que ele viu foi a filha mais nova do tio dele, que era Raquel, a prima dele, no caso, né? E logo ele teve aquele amor à primeira vista por Raquel. E diz a Bíblia que Raquel, inclusive, era pastora de ovelhas. Ela cuidava de ovelhas. Era uma moça muito bonita e trabalhadeira. Então Jacó, que não era bobo nada, né? Ele se interessou, porque naquela época era muitas vezes necessário se casar com os primos. Era um costume da época. Nós estamos falando aqui de um tempo de quase 2000 anos antes de Cristo. Então era um costume da época. Então, Jacó fez um trato com Labão. Ele disse: eu vou trabalhar 7 anos em troca de Raquel, para que eu case com ela. Ele estava até pagando Labão para poder casar com Raquel. E ele trabalhou 7 anos. E aí nós vemos aí que ele amava tanto Raquel, que ele trabalhou e aqueles 7 anos se passaram e ele nem viu. Foram como poucos dias, de tanto que ele a amava. E aí marcaram o casamento, a festa. E na noite da festa do casamento, Labão enganou Jacó.
em vez de trazer Raquel, trouxe Lia, que era a filha mais velha, tinha um problema nos olhos, e provavelmente naquela época não havia muita luz, não é verdade? Não havia muita luz, ou ela estava com um véu, nós não sabemos. Só sabemos que de manhã é que Jacó foi se dar conta. Espera aí, essa aqui não é Raquel não, essa aqui é Lia. Aí ele foi falar com Labão e dizer para ele, por que você me enganou? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, não foi por Lia. Ele amava, era Raquel, ele queria Raquel. Aí Labão disse, não, aqui nós, mais ou menos isso, né, o que diz. Aqui nós temos que casar primeiro a mais velha. Se você quer casar aqui com a mais nova, você tem que casar com a mais velha primeiro. Aí você trabalha mais 7 anos, que aí você pode casar com Raquel. E aí Labão fala com ele para cumprir a semana, ou seja, a celebração do casamento, que era uma semana. E ele esperou ali 7 dias e já recebeu Raquel também. Mas aí ele recebeu Raquel antes. Ele casou com Raquel antes de pagar 7 anos. E depois que ele casou com Raquel, ele trabalhou mais 7 anos para poder pagar o casamento. Pois bem, o que nós podemos ver nessa história aí? O que nós podemos ver nessa história? Uma sombra de algo que acontece hoje. Segundo nós vemos em Hebreus, muitas coisas que aconteceram e estão relatadas no Velho Testamento são sombras de coisas espirituais. Tem muita coisa que está relatada que aconteceu verdadeiramente, mas foi relatada, foi escrita na palavra de Deus como sombra de algo espiritual que viria. E essa história aí de Jacó é uma sombra do que acontece com a nossa salvação. Pastor Eliezer, o que tem a ver essa história aí de Jacó com a nossa salvação, pastor? É o seguinte, veja que para poder casar com a primeira esposa, Jacó trabalhou 7 anos. Ele trabalhou primeiro para poder merecer a primeira esposa. E mesmo assim, mesmo tendo trabalhado, mesmo tendo feito tudo direitinho, trabalhou com maior gosto, o resultado não foi o que ele esperava. Porque na hora de receber a esposa, ele recebeu a esposa trocada, que ele não queria. E ele trabalhou primeiro para receber a esposa. Mas a segunda esposa é diferente. Ele recebeu a esposa primeiro para depois trabalhar 7 anos. Aí ele trabalhou porque ele já estava casado e não para poder conseguir Raquel. Muitas pessoas pensam que Jacó ainda teve que esperar 7 anos para receber Raquel. Não. O que Labão disse é para ele esperar a semana de anos, ou seja, a semana de dias, né? 7 dias, que era a celebração do casamento com Lia, para ele poder casar com Raquel também. Então, a primeira esposa é a salvação pelas obras, é uma sombra da salvação pelas obras. Muitas pessoas querem alcançar o céu pelo que fazem, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. E o resultado não é satisfatório. No final, a pessoa não conseguiu o que eu queria. Igual Jacó, trabalhou 7 anos primeiro para receber, para casar. E na hora do casamento, não era isso que eu queria. Não alcancei o que eu queria. Agora Raquel, a segunda esposa, é como se fosse a sombra da salvação pela fé. Que a pessoa recebe primeiro a salvação para depois trabalhar. Para depois praticar as obras. Compreenderam agora? Muitas pessoas estão aí pensando, o que eu faço para merecer o céu? Eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ser bonzinho, eu não devo pecar, eu devo guardar os 10 mandamentos para mim ir para o céu. Aí devo frequentar a igreja, eu devo ser perfeito. E mesmo assim,
a pessoa fica pensando assim, ainda não é garantido, porque é depois que eu morrer, é que eu vou saber se Deus vai me deixar entrar no céu ou se vai me jogar no inferno. Então a pessoa está querendo trabalhar antes para receber depois. Ela está querendo ser salva pelos méritos dela, pelo que ela faz. E eu pergunto, na onde está o que Cristo fez? A obra que Jesus Cristo fez, que começou com ele descendo e se tornando menino no ventre da Virgem Maria, nascendo como uma criança, crescendo, depois morrendo na cruz, ressuscitando, subindo para o céu. Na onde está a obra de Cristo? Agora, quando a pessoa diz assim, ó, eu não mereço ser salvo, eu não mereço ir para o céu, eu não mereço ser uma pessoa de Deus, eu não mereço que Deus nem olhe para mim, quanto menos ir para o céu. Mas eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar. Eu recebo Cristo como meu Salvador. Aí a pessoa está salva. E aí não é por obras. Não é pelo que a pessoa fez. É pelo que Cristo fez. Só que tem um porém. Depois que a pessoa recebe a salvação, se a pessoa creu mesmo, então acontece uma mudança no coração da pessoa, que a pessoa não quer deixar de trabalhar para Deus, de praticar boas obras, de servir a Deus. A pessoa que é salva, que está indo para o céu de verdade, que tem certeza da salvação, ela quer trabalhar para Deus. É uma evidência de que a pessoa creu em Jesus. É a pessoa querer fazer alguma coisa para Deus, é a pessoa querer ser boazinha, é a pessoa querer fazer caridade, é a pessoa ser boa com os outros, com o próximo e até com os inimigos. Porque Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. E a pessoa quer fazer alguma coisa para Jesus. Ela quer servir a Deus. No coração dela, ela tem aquele desejo, ó, eu quero viver para Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor Jesus? Porque o Senhor morreu na cruz por mim. O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Quais são as obras? E a pessoa começa a fazer boas obras, não para ser salva, mas porque ela já é salva. Igual Jacó. Ele trabalhou mais 7 anos, não para casar com Raquel, mas porque ele tinha casado com Raquel. Aí ele trabalhou. Vocês compreenderam como que uma história dessa se torna a sombra de algo espiritual? Sim. Compreenderam a distinção agora? Entendi. Depois, vocês procuram em casa esse trecho que eu vou ler aqui, ó. Diz assim, porque pela graça sois salvos. O que é graça? Graça é algo imerecido. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. O que é dom? Presente, oferta. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios 2, 8 ao 10. Então veja que ele está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, pelo que nós fazemos de bom. Ah, o que eu tenho que fazer para ir para o céu, para merecer o céu? Eu tenho que fazer caridade? Tenho que parar de pecar? Eu tenho que ser bonzinho? Eu tenho que ir na igreja todo dia? Tenho que dar oferta na igreja? Tenho que ajudar os pobres? Não tem que fazer nada disso. Essas coisas se faz depois que a pessoa é salva, que a salvação está garantida. Porque não tem nada que nenhum de nós possamos fazer para merecer o céu. Mas Jesus fez uma coisa, que foi morrer na cruz, derramar o sangue, todo o sangue, até não ter mais sangue para sair do corpo, até o soldado ir lá do lado do Senhor e furar o lado dele com a lança e sair água. Não tinha mais sangue. Aí Jesus morreu. E no momento antes de morrer, ele disse, está consumado. Acabou! Está consumado!
Então agora nós somos salvos pela fé. O que nós precisamos é crer de verdade. É o que muitas pessoas não conseguem, é acreditar em Jesus. Quando a pessoa ouve uma palavra como essa e a pessoa realmente crê, algo acontece. O Espírito Santo que vê o coração, eu não vejo o coração de vocês. Vocês não veem o meu, não vejo o coração de ninguém, mas o Espírito Santo vê. Quando o Espírito Santo vê que a pessoa creu, aí ele vem. Quando ele vem, ele começa a entrar na vida da pessoa, os demônios saem correndo, uma coisa ruim, sai correndo e a pessoa começa a nascer de novo, se torna como uma criança, espiritualmente falando. Ela começa a nascer no Espírito. Amém? Amém. Muitas pessoas que ouvem uma palavra como essa aqui, quem olha assim diz, nada mudou. Está do mesmo jeito amanhã. Mês que vem, não estou notando a diferença. Mas daqui a um tempo, aí a diferença fica visível, porque a pessoa se torna uma nova criatura. Aí a pessoa não quer mais viver no pecado, não quer mais viver longe de Jesus. A pessoa agora ela se interessa pela palavra de Deus, ela aprende a orar, ela aprende a buscar a Deus. Deus mostra para ela um lugarzinho, uma congregaçãozinha, porque tem muitas igrejas aí que são de Deus. Amanhã nunca mais brigar comigo. É verdade, o casal. É verdade, muda, tem uma mudança. É isso mesmo, né? A pessoa fica mais calma, mais paciente, não é verdade? Porque o Espírito Santo opera uma mudança na vida da pessoa, mas a pessoa tem que crer, é só crer, é só isso. Aí quem crê tem a vida eterna. Amém? Amém.